aqui a gravação, desligar minha câmera para ficar menos pesado o vídeo, tá bom? Tá bom, professor, tudo bem. Professor, você aqui, o celular entra pro... Oi? Eu vou sair aqui só vai entrar no computador. Tá bom. Vou te esperar então. Tá? Pronto, professor, já. Pronto, voltou? Então, o tema da nossa aula de hoje é a hematoscopia das células sanguíneas. Vamos falar um pouquinho sobre hematoscopia, mas o que seria essa hematoscopia? É a análise das células do sangue no microscópio. Nós vamos hoje aprender a identificar essas células no microscópio e aproveitar para falar um pouquinho sobre o eritrograma, a eritropoese e o metabolismo energético dos eritrócitos. Então, a hematoscopia, inicialmente. Vou colocar o telefone aqui no teu microfone no mudo. Tá. Se quiser falar, só tu tirar o mudo aí. Então, primeiramente, hematoscopia. A hematoscopia, como a gente falou, é o estudo das células no microscópio. Então, é a parte da citologia, né? É a citologia na hematologia. E essa citologia é o estudo da célula, né? Do formato da célula, especificamente das células hematológicas. E para a gente entender como identificar essas células, a gente vai se basear em características que definem o padrão normal das células e entender quando que essas células vão estar reacionais, como por exemplo um linfócito reativo, né, que ele muda a sua morfologia quando ele é apresentado para um patógeno, para um vírus, para uma substância estranha. E também compreender células neoplásicas, né, células de câncer, e quais características elas podem assumir. Essas células elas podem estar no seu local usual, né, no seu tecido, no seu local rotineiro, mas ela pode estar em outros tecidos, como líquidos orgânicos. Exemplos, líquido cefalorraquidiano, né, que é o líquido que recobre o sistema nervoso central, o líquido pleural, que fica ali na parte externa dos pulmões, o líquido peritoneal, o líquido pericárdico e líquido sinovial. Então, toda vez que a gente for analisar uma célula no microscópio, a gente vai descrever essas células usando sempre 3 pontos. O tamanho da célula, né, se é uma célula pequena, se ela é uma célula de tamanho médio, ou se ela é uma célula de tamanho elevado. A relação núcleo-citoplasma, né, o tamanho do núcleo em relação ao tamanho da célula.
Então, por exemplo, uma célula que tem uma alta relação núcleo-citoplasma é uma célula que tem um núcleo muito grande para o tamanho total da célula. E uma célula que tem uma baixa relação núcleo-citoplasma é uma célula em que o núcleo é muito pequeno para o tamanho geral da célula. E o terceiro ponto é descrever o núcleo. A posição do núcleo, né, se o núcleo é centralizado, está bem no meio da célula. Se o núcleo é excêntrico, ou seja, está deslocado, não está no centro da célula. O formato desse núcleo, se é um núcleo circular, se ele é um núcleo ovoide, se ele é um núcleo em formato de meia-lua, em formato de bastão curvado, um núcleo segmentado, um núcleo irregular. Descrever a cromatina da célula, se é uma cromatina frouxa, né, quando é uma cromatina que é bem delicada, uma tonalidade bem clara, né, porque ali cromatina frouxa é indicativa de alta síntese proteica, então o DNA está desenrolado, né, por conta disso ele absorve pouco corante, e essa cromatina frouxa indica que o DNA está ativo, produzindo proteínas, e essa cromatina frouxa é muito comum em células imaturas e também em células com alta atividade metabólica. E também descrever os nucléolos, a presença ou a ausência de nucléolos. Se estiver presente, dizer o tamanho e a quantidade. Também é importante descrever o citoplasma. A cor do citoplasma, se é um azul celeste, se é uma cor de rosa, se é um azul acinzentado, se é laranja. Também descrever a presença ou ausência de grânulos, né? Grânulos azurofílicos, grânulos basofílicos, grânulos eutofílicos. E também presença de inclusões, né? Como corpúsculo de Rojoli, bastonete de Auer. Presença de vacúolos, né? Presença ou ausência de vacúolos. E se esse citoplasma ele tem projeções, se as células projetam seu citoplasma, como pseudópodes. Então vamos descrever, de acordo com esses 4 pontos, as 5 células, os 5 leucócitos que são encontrados no sangue em quantidade normal. Primeiramente, os linfócitos. Com relação ao tamanho, o linfócito é uma célula pequena. Em relação ao núcleo citoplasma, ela tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Quer dizer o quê? Que o linfócito é pequeno e o núcleo ocupa grande parte do seu conteúdo interno. O núcleo do linfócito é redondo, com cromatina condensada, isso quer dizer que a cor do núcleo do linfócito é bem escura. Em grandes blocos. O citoplasma é escasso, né? Tem pouco citoplasma, e a cor desse citoplasma é azul celeste. Não tem inclusões, não tem vacúolos, não tem projeções. Já o monócito é uma célula grande de média relação núcleo-citoplasma. Quer dizer o quê? Que o núcleo ocupa boa parte da célula, mas não é a parte majoritária. O núcleo desse monócito é irregular, não é redondo, e é convoluto, ele possui reentrâncias. A cromatina é reticulada, o citoplasma é moderado, e esse citoplasma é levemente basofílico. A cor do citoplasma do basófilo tem uma tonalidade azul acinzentada. Já o neutrófilo é uma célula de tamanho médio, tem uma baixa relação núcleo-citoplasma, porque o núcleo é muito pequeno comparado com o tamanho da célula. O núcleo apresenta-se segmentado
em lóbulos que são unidos por filamento de cromatina. A maioria dos neutrófilos possui de 2 a 5 lóbulos, né? A cromatina é condensada em pequenos blocos. O citoplasma é abundante, com poucos grânulos azurofílicos, né? Tem uns grânulos ali arroxeados, mas são muito poucos, que são chamados de grânulos primários. E abundantes grânulos neutrofílicos, né? Tons de rosa, que são os grânulos específicos. Já o eosinófilo é uma célula média, de baixa relação núcleo-citoplasma. O grânulo é segmentado. O núcleo é segmentado em lóbulos, também unidos por filamento de cromatina. Semelhante ao neutrófilo, só que a quantidade de lóbulos do eosinófilo é baixa. No máximo, 2 ou 3 lóbulos. A cromatina é condensada em pequenos blocos. O citoplasma é abundante. E são encontrados numerosos grânulos eosinofílicos que se tingem de tom laranja. Os basófilos é uma célula também, tamanho médio, já tem uma média relação núcleo-citoplasma. O núcleo é convoluto, às vezes não dá para ver a segmentação. A cromatina também é condensada. Citoplasma moderado. E são visualizados grânulos basofílicos de tamanho e cor variáveis, que são os tons de azul a roxo. Então a gente pode descrever algumas células utilizando os seguintes termos. O núcleo com forma, cromatina e nucleolos não é tão privilegiado pela coloração hematológica quanto o citoplasma com cores e grânulos. Então, quando você olha uma coloração hematológica, o núcleo não é tão, não apresenta tantas diferenças, né? Porém, o citoplasma, sim, dá para ver cores do citoplasma, grânulos bem mais específicos. Mas dá para ver a forma do núcleo. A forma é facilmente observada quando muito irregular, ou quando apresenta lóbulos ou convoluções. Mas as dobras e clivagens, né, as dobras nucleares e as quebras de núcleo, pedaços de núcleo, são observadas com mais dificuldade. A cromatina corada de azul é característica mais condensada nas células maduras. Já os nucleolos, que são áreas claras bem definidas em meio à cromatina, são presentes e mais nítidos nas células imaturas. O citoplasma tem cor azul, que é chamado de basofílico, por presença de ribossomos, principalmente nas células imaturas. Então, aquelas células imaturas, elas tendem a ter um citoplasma um pouquinho mais azulado, porque elas ainda têm ribossomos, característico de células com alta atividade de síntese proteica. A basofilia é mais intensa nas células com produção de proteína, como, por exemplo, o eritroblasto basofílico, que está sintetizando os ribossomos para produzir a hemoglobina, né, gerar a produção e estoque de hemoglobina à medida que o eritroblasto vai amadurecendo. E também é característico de células que produzem anticorpos, como no caso o plasmócito. O plasmócito é um linfócito B ativado, produtor de anticorpos. E o citoplasma dele é extremamente azulado, decorrente dessa intensa quantidade de anticorpos no seu citoplasma. A presença dos grânulos também é facilmente identificada. São visualizados os grânulos primários, ou azurófilos, que tem uma tonalidade púrpura ou arroxeada, encontrado, por exemplo, nos promielócitos. E são visualizados os grânulos específicos, que tem uma tonalidade laranja, ou basofílica, ou neutrofílica, e isso vai determinar a sublinhagem dos granulócitos, se vai ser um basófilo, se vai ser um eosinófilo ou um neutrófilo.
Aqui nós temos um esqueminha, por exemplo, de um promielócito. São visualizados aqui um núcleo bem grande, né, uma alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa em alguns locais, um pouquinho mais clara e outra mais condensada em outras regiões, presença de nucléolos, grânulos primários, que são arroxeados, e corpos de Auer, que são condensações desses grânulos, gerando bastões. Então, as células sanguíneas, elas apresentam características diversas quando se analisa a hematoscopia dessas células. Monócito, linfócito, neutrófilo, eosinófilo, eritrócito e plaquito. Vamos descrever cada uma delas. Essas células, elas vão mudando o seu formato, mudando as suas características, à medida que elas vão se diferenciando, que elas vão adquirindo características que as tornam mais especializadas nas suas funções. Então, o basófilo, à medida que ele vai condensando o seu núcleo para se transformar num basófilo maduro e produzindo grânulos arroxeados, ele vai adquirindo características morfológicas peculiares também. Mesma coisa o eosinófilo, parte do mieloblasto, mas ele vai adquirindo condensação de núcleo, produção de grânulos primários e secundários, até chegar na forma de eosinófilo maduro para exercer sua função. O neutrófilo também passa por diversas fases e estágios de maturação até chegar ao estágio em que o neutrófilo adquire núcleo segmentado, grânulos primários arroxeados, grânulos secundários cor-de-rosa e citoplasma abundante. Mesma coisa para as demais células, que vão se diferenciando e amadurecendo. Então vamos falar de todas as fases da série eritroide, da série vermelha. Então nós temos aí várias fases que são observadas na hematoscopia e nós conseguimos acompanhar esse processo de amadurecimento, visualizando algumas características dessas células. Então, desde o do proeritroblasto até a hemácia, a gente visualiza sucessão de eventos que vão fazer com que essas células se transformem na hemácia. Primeiro, as células mais imaturas, dá para perceber que elas são maiores do que as células maduras. Isso acontece por conta da mitose. Toda vez que uma célula se divide, ela vai dar origem a duas células de tamanho menor. Então, à medida que o promonócito se divide em dois eritroblastos basofílicos, esses dois eritroblastos basofílicos, eles são menores do que o proeritroblasto inicial. E o eritroblasto basofílico, quando se divide em eritroblasto policromático, também verificamos que esse eritroblasto policromático é menor do que o eritroblasto basofílico. E assim sucessivamente, quando o eritroblasto policromático se divide em ortocromático, e depois, quando o ortocromático expulsa o seu núcleo e se transforma em reticulócito. A gente visualiza essa redução de tamanho à medida que as fases de maturação se concluem. Então, a gente consegue ver esses seguintes fenômenos. Primeiro, o tamanho da célula diminui, né? A célula, toda vez que vai se dividindo e passando por uma nova etapa, ela vai reduzindo de tamanho. Segundo ponto, a relação núcleo-citoplasma também vai diminuindo, ou seja, o núcleo vai ficando cada vez menor comparado com o tamanho final da célula. Isso se deve ao fato de que o núcleo do eritroblasto, da série vermelha, ele tem a função apenas nas primeiras fases, que é a síntese de ribossomos para transcrever e traduzir
as cadeias globínicas alfa e beta da hemoglobina. Então, à medida que as células vão se dividindo e vão evoluindo na linhagem eritroide, esse núcleo vai ficando cada vez mais condensado e inutilizável, até que chega um momento em que ele é expulso na fase de eritroblasto ortocromático e dá origem ao reticulócito. Então, o tamanho do núcleo diminui e é expulso. A cor do citoplasma ela muda de azul para vermelho. Então, as células mais imaturas da linhagem eritroide, da linhagem vermelha, inicialmente tem um citoplasma azulado, por decorrência da presença de muitos ribossomos e muitos RNAs mensageiros que estão no citoplasma. Isso faz com que a célula absorva muito corante roxo. Mas à medida que esses reticulócitos vão desaparecendo e vão dando lugar à hemoglobina, que é a proteína que vai ajudar na função da hemácia, à medida que essa hemoglobina vai se acumulando no citoplasma, ela vai dando ao citoplasma do eritroblasto da célula vermelha uma tonalidade mais vermelha, mais alaranjada, porque a hemoglobina ela é uma proteína básica. E, por último, a cromatina primitiva amadurece e é expulsa com o núcleo. Então, essa célula que tem uma cromatina bem frouxa, porque tem uma alta síntese de proteínas, elas vão se condensando até ser expulsa. Então, aqui nós temos a presença, o esquema em cima e a fotografia das células embaixo. Primeiramente, o proeritroblasto, que é uma célula grande, citoplasma bem frouxo, a tonalidade lilás, bem clara, e o citoplasma azul arroxeado. O que nos chama a atenção no proeritroblasto é a presença de uma região clara, próxima do núcleo. Então, esses dois proeritroblastos são visualizados, essas estruturas claras próximas ao núcleo, chamado de halo perinuclear, que nada mais é do que o complexo de Golgi dessas células que estão evidentes. Então, quando esse proeritroblasto se divide, ele dá origem ao eritroblasto basofílico. Tem um citoplasma bem azul, porque é nessa fase onde essas células sintetizam muito ribossomos para produzir hemácias, para produzir hemoglobina, perdão. Depois do eritroblasto basofílico se divide da origem ao eritroblasto ortocromático, onde a cromatina, o núcleo, já adquire regiões de eucromatina e heterocromatina. Parece que o núcleo está rachado, está cheio de trincas, tá? E o citoplasma começa a ficar um pouquinho mais, perder a basicidade e adquirindo cada vez mais a tonalidade alaranjada. O eritroblasto já tem um núcleo totalmente condensado, não tem mais eucromatina, só heterocromatina, um núcleo bem condensado e homogêneo, e esse núcleo vai ser expulso e dar origem ao reticulócito. Na parte de baixo, nós vemos a mesma sequência, porém, decorrente de hemácias de células vermelhas que tiveram supressão de mitose. Isso acontece, por exemplo, em condições em que o indivíduo ele tem baixa concentração de ácido fólico e de vitamina B12. Percebam que, à medida que as células sofrem sucessões de amadurecimento, elas são naturalmente maiores do que as células normais. E elas vão dar origem a hemácias gigantes. Por exemplo, na anemia megaloblástica, que é a carência de vitamina B9 e B12. Então, vamos descrever cada uma dessas células. Primeiro, o proeritroblasto é uma célula oval ou arredondada, tem um tamanho de 20 a 25 micrômetros de diâmetro. O citoplasma é reduzido, né, porque ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma. E esse citoplasma é extremamente basofílico, decorrente ao RNA citoplasmático encontrado nos ribossomos. Esse RNA ribossomal, ele vai persistir até na fase de reticulócito. O núcleo do proeritroblasto ocupa 8/10 da célula.
e apresenta cromatina delicada, com 1 a 2 nucleolos. Apresenta zona clara, a perinuclear, que corresponde ao complexo de Golgi. Já o eritroblasto basofílico é uma célula geralmente grande, com cerca de 16 a 18 micrômetros. Percebam que é menor do que o proeritroblasto, que tem de 20 a 25. O citoplasma é intensamente basofílico, decorrente do aumento da síntese de RNA. O núcleo já não apresenta os nucleolos visíveis, principalmente quando é feita a coloração em panótico. A cromatina se dispõe em conglomerados de formas diversas, e essa cromatina geralmente é pentagonal ou hexagonal. Se distribuem no núcleo em forma semelhante aos raios de uma roda de carroça, mais ou menos regulares, dando aspecto característico. Já o eritroblasto policromático, nesse estágio a maturação de hemoglobina está presente. Então, é nesse estágio onde as células começam a acumular hemoglobina. Sintetizam e começam a acumular. Mas ainda existem ribossomos persistentes, né? A coloração do citoplasma ainda tem um pouco de tonalidade azulada, mas já começa a adquirir a tonalidade alaranjada, cor-de-rosa da hemoglobina. Então, a coloração do citoplasma varia de azul a cinza. A célula mede cerca de 9 a 12 micrômetros, bem menor do que o eritroblasto basofílico, que é de 16 a 18. O núcleo já ocupa 25% da célula e cora-se mais intensamente, mas ainda preserva o aspecto característico de roda de carroça do eritroblasto basofílico. Então, aí nós temos essas 3 células que eu descrevi: o proeritroblasto, que é uma célula grande, que apresenta nucleolos, essas sombras arredondadas no núcleo, que nós dá para visualizar 2 regiões, o nucleolo aqui e outra mais embaixo. O citoplasma bem escasso, com a região clara, o halo perinuclear, que corresponde ao complexo de Golgi. Tamanho de 14 a 22 micrômetros, os nucleolos de 1 a 2, a cromatina é fina e escassa, o citoplasma azul escuro. Já o eritroblasto basofílico tem um tamanho de 12 a 17 micrômetros. Os nucleolos podem ser vistos, mas não com panótico rápido. A cromatina é grosseira e pouco condensada. O citoplasma azul escuro, decorrente da síntese de ribossomos em grande quantidade. O eritroblasto policromático é uma célula que tem de 11 a 14 micrômetros de tamanho, não apresenta nucleolos. A cromatina é grosseira e compacta, parece que está rachada. Citoplasma rosa azulado e um halo perinuclear visível ao redor do núcleo. Já as demais células da linhagem eritróide. O eritroblasto ortocromático é nessa fase onde há grande diminuição do diâmetro, a célula vai medir de 8 a 9 micrômetros e atinge o fim da sua capacidade de síntese de DNA e é incapaz de promover atividade mitótica, ou seja, essa célula não se divide mais. O citoplasma é saturado de hemoglobina e com consequente acidofilia. Então, o citoplasma vai absorver a parte ácida do corante, que é o laranja. O núcleo é constituído por uma massa homogênea de cromatina totalmente condensada, sem estrutura definida, de localização excêntrica. Então, esse núcleo ele pode se localizar na região periférica da célula, já se preparando para ser expulso. Ele pode ser encontrado no centro da célula, mas quando ele está na região excêntrica, já se preparando para a expulsão. O reticulócito é a fase seguinte à expulsão do núcleo do eritroblasto ortocromático. É uma célula que não tem núcleo. Em coloração panótica, apresenta citoplasma azul. Mas quando corado com corantes vitais, que é o novo azul de metileno ou azul de crisio brilhante, ele apresenta um reticulócito
basofílico decorrente da presença de RNA mensageiro nesse citoplasma ainda. Quando esses RNAs mensageiros desaparecem, a hemácia então adquire um amadurecimento completo, que é o eritrócito ou hemácia. É um disco bicôncavo, anucleado, mede cerca de 7 micrômetros de diâmetro, coloração rosa clara e com halo central mais claro decorrente da ausência do núcleo e também menor concentração de hemoglobina na região central. Então aí nós temos o eritroblasto ortocromático, o reticulócito e a hemácia madura. O eritroblasto ortocromático tem um tamanho de 8 a 12 micrômetros, a cromatina condensada e homogênea, o citoplasma laranja rosado e o citoplasma tem um aumento da produção de hemoglobina. O reticulócito tem de 8 a 11 micrômetros de tamanho, não tem nucléolos, citoplasma rosa azulado, e esse citoplasma tem essa tonalidade um pouquinho mais azul, porque ainda tem restos de RNA. Já a hemácia tem um tamanho de 7 a 7,5 micrômetros de tamanho, não tem nucléolos, e o citoplasma é rosado com palidez central, decorrente da baixa concentração de hemoglobina no centro. Vamos falar agora da série mieloide, que vai dar origem aos granulócitos. A série mieloide também possui algumas etapas de maturação, né? E à medida que essas células vão amadurecendo, elas vão perdendo a capacidade de se multiplicar. De forma que as mais imaturas, né, elas têm uma alta taxa de proliferação, elas se multiplicam bem. Mas as mais maduras, elas não se multiplicam mais. Então, o que a gente percebe também é que as células mais imaturas, né, como o mieloblasto, elas são as maiores, elas também têm uma alta relação núcleo-citoplasma, ou seja, o núcleo é muito grande para o total da célula. Elas apresentam nucléolos, que são as regiões claras dentro do núcleo, e essas células também não apresentam grânulos. Então, durante o processo de maturação, essas células vão reduzindo de tamanho, isso é fato. Cada etapa subjacente são de células menores. Elas vão produzindo grânulos, que inicialmente são grânulos primários, depois elas sintetizam os grânulos secundários. E por último, elas iniciam o processo de condensação nuclear. Então, inicialmente, a célula não possui grânulos, nem primários, nem secundários. São células grandes, que apresentam uma cromatina bem frouxa, mostrando uma alta intensidade de metabolismo, um metabolismo elevado, e presença de nucléolos, que são regiões do DNA, do núcleo, que produzem RNA mensageiro, mostrando que essas células estão com alta síntese de proteína. À medida que elas amadurecem, por exemplo, a formação do promielócito, essas células começam a sintetizar grânulos primários, que são células menores. O mielócito é uma célula que já tem os grânulos secundários, e dependendo de qual grânulo secundário essa célula possuir, vai determinar a sua sublinhagem. Então, se esse mielócito ele tem um grânulo neutrofílico, ele vai dar origem a um neutrófilo. Se esse mielócito tem um grânulo eosinofílico, ele vai dar origem a um eosinófilo. E se esse mielócito tem um grânulo basofílico, ele vai dar origem a um basófilo. Então, o promielócito ele já tem grânulos primários e secundários, mas o mielócito ele vai ter esses grânulos secundários bem evidentes. O núcleo do promielócito ainda é redondo, mas o do mielócito ele já começa a adquirir uma forma ovalada. Inicia-se, então, a condensação do núcleo. Então, o núcleo vem de circular para ovalado, depois meia-lua, depois para um bastão curvado e, por último, esse segmento. Então, ó, núcleo arredondado, núcleo oval, núcleo em meia-lua ou um riniforme, parece um rim,
depois um núcleo em formato de bastão encurvado, né, parece uma ferradura. Depois esse bastão ele sofre estrangulamentos em algumas regiões, dando origem aos segmentos. Então, inicialmente, o mieloblasto é uma célula de tamanho grande, de 15 a 20 micrômetros. É uma célula de aspecto irregular, arredondada ou ovalada. O citoplasma é basofílico, menos que o do hemocistoblasto, menos do que a célula tronco. Possui granulações azurofílicas, relação núcleo-citoplasma grande e um núcleo de forma irregular. Uma cromatina bem delicada, né, bem frouxa, mostrando que essa célula está em alta atividade mitótica. Pode apresentar de 2 a 3 nucléolos. Essa célula, o mieloblasto, vai dar origem às células neutrofílica, eosinofílica e basofílica. Dependendo de qual grânulo secundário essa célula vai dar origem. Então, os granulócitos neutrófilos, eosinófilos e basófilos possuem as mesmas etapas de maturação. A diferença é qual grânulo secundário será produzido. A diferença são as granulações específicas do citoplasma. Então, depois que o mieloblasto se divide, ele vai dar origem a 2 promielócitos. É uma célula de tamanho maior do que o mieloblasto, maior do que a célula anterior, e isso é bem incomum, porque, via de regra, a célula seguinte, ela é menor do que a célula que a dá origem, mas o promielócito é uma exceção. Então, esse promielócito tem um tamanho de 18 a 25 micrômetros de diâmetro, tem um formato arredondado ou ovalado, quando feita a coloração com panótico. O citoplasma apresenta-se basofílico, né, um pouquinho azul, e granulações azurofílicas específicas. Então, essa célula ela já vai ter grânulos primários, que são arroxeados, e os grânulos secundários, que podem ser cor-de-rosa, se forem neutros, laranja, se forem ácidos, ou laranja, se forem básicos, ou arroxeados, se forem ácidos ou basofílicos. Esse núcleo pode apresentar uma forma ovalada ou arredondada, cromatina delicada, com ou sem chanfradura, né? E geralmente de 1 a 2 nucléolos, e são nucléolos bem grandes, que a gente chama de nucléolo, parece com um olho de coruja. Já o mielócito é uma célula de 12 a 18 micrômetros de tamanho. O citoplasma é acidófilo e tem granulações específicas evidentes. Então, nessa etapa, a gente já pode dizer se esse mielócito é neutrofílico, ou mielócito eosinofílico, ou mielócito basofílico. Já dá para ver a subpopulação dele. O núcleo não é mais redondo, já começa a se condensar e adquire um formato ovalado, podendo também apresentar chanfradura e com cromatina mais condensada. Então, aí nós temos o mieloblasto, né, que é uma célula com uma alta relação núcleo-citoplasma, presença de nucléolos, que são regiões arredondadas e claras no interior do núcleo, citoplasma azurofílico. Já o promielócito, ele já começa a sintetizar grânulos primários e secundários, principalmente grânulos primários são evidentes. É uma célula maior do que a antecessora, apresenta nucléolos bem evidentes, de 2 a 3, e o citoplasma ainda é azul claro. Já na fase de mielócito, o núcleo já adquire um formato oval e uma média relação núcleo-citoplasma. Presença de grânulos primários e secundários, já dá para ver a subpopulação dessa célula nessa fase. Pode aparecer o complexo de Golgi nessa célula, e a partir desse momento a célula não consegue mais se dividir. Então, as 3 etapas subjacentes seguintes
Metamielócito, em que esse núcleo, que antes o mielócito tinha um formato oval, ele começa a adquirir um formato de meia-lua. Uma célula que mede de cerca de 15 micrômetros, o citoplasma é acidófilo, granulações específicas evidentes, então dá para saber se esse metamielócito é neutrofílico, é eosinofílico ou basofílico, até pela coloração de panótico. O núcleo se apresenta reniforme, em formato de rim, né, ou meia-lua, e a cromatina já é condensada. Já o bastão neutrofílico é uma célula que mede de 12 micrômetros de tamanho. O citoplasma é ligeiramente acidófilo, né, um pouquinho azul, e já apresenta as granulações específicas evidentes. Então, esse bastão vai ser ou bastão neutrofílico, ou bastão eosinofílico, ou bastão basofílico, mesmo com a coloração panótica. E o núcleo vai ser em formato de ferradura, de bastão curvado. Por isso o nome célula em bastão. Já o segmentado é quando esse núcleo em bastão sofreu segmentação. São células que medem cerca de 12 micrômetros, o citoplasma também é acidófilo, e também são visualizadas as granulações específicas. Então, esse segmentado é neutrofílico, eosinofílico, basofílico, mesmo com a coloração em panótico. O núcleo vai apresentar lobulações, né, segmentos. Esses lóbulos vão estar unidos por filamentos de cromatina. Os neutrófilos apresentam uma média de lobulações de 2 a 5 segmentos. Os eosinófilos de 2 a 3 segmentos. Então aqui nós temos o metamielócito, que tem um núcleo formato característico de rim. É uma célula de 10 a 15 micrômetros de tamanho, não tem nucléolos, mostrando que não tem mais atividade nuclear. A cromatina é grosseira, condensada, porque o núcleo não tem mais função, ele vai ser condensado, a célula não se divide mais. O núcleo é um violeta escuro, decorrente da condensação de cromatina. Citoplasma rosado azulado. O bastão neutrofílico tem um citoplasma bem abundante, o núcleo totalmente condensado em formato de ferradura, não tem nucléolos, citoplasma rosa azulado. E as células segmentadas, como o neutrófilo aqui, que apresentam granulações secundárias de tonalidade de cor de rosa e segmentos que vão de 2 a 5 segmentos normalmente. Vamos então analisar as etapas de maturação da série monocitóide. Nós temos 3 etapas bem visualizadas na série monocitóide: o monoblasto, o promonócito e o monócito. O monoblasto é uma célula grande, geralmente maior do que o hemocistoblasto, que é a célula tronco hematopoética. Tem um tamanho de 30 micrômetros, tem o seu formato é arredondado, o citoplasma é ligeiramente azul, e podem apresentar algumas granulações azuladas. O núcleo geralmente é arredondado e podem apresentar chanfradura. A cromatina é ligeiramente delicada e disposta em rede e pode apresentar de 1 a 2 nucléolos. O promonócito é uma célula que está entre as 2 etapas de monoblasto e monócito. Já o monócito é uma célula que tem um tamanho de 20 a 30 micrômetros, citoplasma azul acinzentado, um número variável de granulações muito pequenas e pode apresentar vacúolos. O núcleo dela é grande e geralmente irregular, né, chanfrado. A cromatina é delicada e disposta em rede.
Então, o monoblasto, né, com seu citoplasma, o núcleo e nucleolos de 1 a 5, a cromatina fina e delicada, a cor do citoplasma violeta azulado. A cor do citoplasma geralmente é azul acinzentado. Então, essa é uma característica muito peculiar da linhagem monocitóide, citoplasma azul acinzentado. Então, já o promonócito já pode apresentar vacúolos, o núcleo já apresenta-se irregular, presença de nucleolos ainda, ou seja, ele já tem algumas características do monócito e outras que ainda permanecem do monoblasto. Quais as características que o promonócito tem ainda do monoblasto? Os nucleolos, citoplasma abundante. E quais as características que ela já apresenta do monócito? O núcleo irregular e presença de vacúolos. Na série linfocitoide, dos linfócitos, nós temos 3 etapas também: linfoblasto, prolinfócito e o linfócito maduro. O linfoblasto é uma célula que tem um tamanho de 15 a 20 micrômetros, citoplasma basofílico, com halo perinuclear e podendo raramente apresentar granulações azulofílicas. A relação núcleo-citoplasma é grande, mostrando que o núcleo praticamente toma toda a célula. A cromatina nuclear é delicada, mas com tendência a apresentar grumos. Geralmente pode apresentar de 1 a 2 nucleolos. O prolinfócito é uma célula intermediária entre linfoblasto e linfócito, ou seja, vai apresentar características de linfoblasto e características de linfócito. A relação núcleo-citoplasma é grande, mas tende a ser menor que o linfoblasto, ou seja, já tem uma certa condensação do núcleo. O citoplasma é basofílico, pode apresentar algumas granulações azulofílicas. O núcleo se apresenta arredondado ou oval, com cromatina mais condensada, mas ainda é delicada, mais delicada que a do linfócito. E ele pode apresentar ainda nucleolos. Já o linfócito, que é a célula madura, é uma célula arredondada, apresenta a relação núcleo-citoplasma grande, o núcleo ocupa 9/10 da célula, 1/10 apenas de citoplasma. Por isso, o citoplasma pode, em algumas vezes, não ser bem visualizado. Aqui nós temos o linfoblasto. O núcleo tem uma tonalidade vermelha arroxeada, o prolinfócito e o linfócito. Nós temos aí algumas células que são derivadas das células do sangue, mas normalmente não são visualizadas no sangue. Então, por exemplo, o monócito, quando migra para o tecido, ele vai dar origem ao macrófago. O macrófago é uma célula grande, pode apresentar de 1 a 2 nucleolos, a cromatina é fina, a cor do núcleo é violeta escuro e são encontrados citoplasma com borda irregular e presença de vacúolos. Então, o macrófago é derivado do monócito sanguíneo. O linfócito large granular, ou linfócito grande granular, é uma célula, é um linfócito, na verdade, que é de difícil visualização. É uma célula natural killer. Tem um tamanho de 7 a 15 micrômetros, não tem nucleolos, a cromatina é grosseira e aglomerada, citoplasma azul escuro e o núcleo azul escuro e o citoplasma azul celeste. E podem apresentar grânulos avermelhados. O plasmócito é um linfócito B ativado, que começa a sintetizar anticorpos, e ele apresenta esse núcleo excêntrico, deslocado para a periferia, citoplasma extremamente azulado, pode apresentar vacúolos, que são vacúolos ricos em anticorpos, que vão ser transportados para o exterior, para o meio externo da célula.
Então, vamos então exercitar a identificar essas células sanguíneas. Então, aqui nós temos um mielócito, que é a célula... Primeiro, um blasto, né, uma célula imatura. Temos aqui, depois desse blasto, ela vai para a etapa de mielócito, que é uma célula que já começa a apresentar grânulos primários. O promielócito já tem grânulos primários bem abundantes, e o núcleo, a presença de 2 nucleolos, 2 a 3 nucleolos bem evidentes, dá para ver aqui 2, tem um terceiro aqui do lado. Depois ele vai para a fase de metamielócito, que o núcleo tem um formato de meia-lua, ou de forma de rim. Depois ele vai para a etapa de bastão, e depois, no caso aqui, neutrófilos, porque tem grânulos cor-de-rosa, neutrófilo segmentado. Aqui também nós visualizamos algumas etapas da linhagem vermelha, como, por exemplo, proeritroblasto, eritroblasto basofílico, eritroblasto policromático, ortocromático. E aqui nós temos várias células que são encontradas na medula óssea, nesses estágios maturativos. O megacariócito, que vai dar origem às plaquetas. O metamielócito. Nós temos aqui um neutrófilo segmentado, um bastão neutrofílico, um metamielócito. Nós temos aqui um eritroblasto policromático, que é a etapa 3. Um ortocromático, que é a etapa 4, outro ortocromático, outro ortocromático, outro ortocromático. Temos um plasmócito, um linfócito maduro, um eritroblasto basofílico, e várias outras etapas. Um eosinófilo, um mielócito, agora vamos lá. Vamos pelos números agora. Primeiro, o número 1 é um mieloblasto. O número 2 é um promielócito. Dá para ver um nucleolo bem evidente. O número 3 é um mielócito. Número 4, um metamielócito. Número 5, um bastão. Outro bastão. E o número 6, um neutrófilo segmentado. Já o número... Vou ver se tem um 9 aqui. O número 7 é um eosinófilo, né? Segmentado eosinofílico. Dá para ver aqui 2 eritroblastos policromáticos se dividindo, é uma mitose aqui. O número 8 é um proeritroblasto. Número 9, um eritroblasto basofílico. Não, perdão. O número 8 é um blasto. O número 9 é um proeritroblasto. Dá para ver aqui o halo perinuclear, bem evidente, que é o complexo de Golgi. O número 10 é um eritroblasto basofílico. O número 11 é um eritroblasto policromático, dá para ver aqui a cromatina rachada. E depois o número 12
é o eritroblasto ortocromático. Aqui tem um eritroblasto ortocromático. Esse aqui também é um ortocromático, apesar de não ter número. Esse é outro ortocromático. Depois ele vai expulsar o seu núcleo e vai dar origem a um reticulócito. O número 13 é um linfócito. Aqui nós vemos a evolução da linhagem vermelha. Aqui nós temos um mielócito, núcleo ovalado, presença de glândulos primários e secundários. Que glândulos secundários são neutrofílicos, ele vai dar origem a um neutrófilo. Então aqui nós temos o proeritroblasto, é a linhagem, a primeira célula da linhagem vermelha que a gente consegue identificar. Depois do proeritroblasto nós temos 3 eritroblastos basofílicos, esses dois. Esses eritroblastos basofílicos, quando dá origem ao eritroblasto policromático, que nós temos aqui esse que é policromático. Esses dois que estão se dividindo, uma mitose de policromático. E depois essa célula vai dar origem a um ortocromático. Nós temos aqui um bem evidente, o eritroblasto ortocromático, que vai expulsar esse núcleo e vai dar origem a um reticulócito, como essa célula aqui. E depois dá origem a uma hemácia normal. Aqui nós temos na seta um plasmócito, que é um linfócito B produtor de anticorpos. Nós temos um mielócito eosinofílico, dá para ver aqui a diferença dos dois mielócitos. Esse aqui vai dar origem a um neutrófilo, esse vai dar origem a um eosinófilo. Aqui são 2 eritroblastos policromáticos, um linfócito, aqui são núcleos soltos de células. Aqui nós temos um mielócito, um mieloblasto, outro mieloblasto, um metamielócito, um eritroblasto ortocromático, policromático. Aqui na seta a gente vê um megacariócito, dá para ver aqui as projeções citoplasmáticas que dão origem às plaquetas. Nós temos aqui vários metamielócitos, que tem vários bastões, aliás, que tem um núcleo em formato de ferradura. Bastão nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vários bastão neutrofílicos e alguns neutrófilos segmentados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários neutrófilos segmentados. Então, além de falar de como identificar essas células, é importante entender como essas células produzem energia, principalmente as células vermelhas, que têm um metabolismo singular, porque elas não consomem oxigênio, elas apenas transportam oxigênio. Tá dando para acompanhar, Patrícia? Alguma dúvida? Só um minuto, professor, deixa... Oi, professor. Oi, professor. Tô vendo, eu tô vendo você parecido com a fisiologia. Sim. Aí eu dou muita dúvida. Graças a Deus. Porque eu já fiz uma vez com o senhor, lembra? Lembro. Aí eu já pego. Obrigada, professor. Nada. Posso continuar então, né? Pode. Então vamos dar continuidade. Então, primeiramente, as células vermelhas, para amadurecerem, elas precisam de ferro
para sintetizar a sua hemoglobina. Esse ferro ele vem principalmente da alimentação ou vem do turnover dos eritrócitos, da reciclagem dos eritrócitos velhos. Lá no intestino, esse ferro ele vai ser absorvido na forma reduzida, na ferro 2+. Então, se o ferro ele chega ao intestino na forma reduzida, né, principalmente por auxílio do suco gástrico, do ácido, da vitamina C, que ajuda também na redução do ferro, ele vai ser absorvido pelas criptas das células intestinais, pelos enterócitos, através de uma proteína chamada de transportador de metal divalente, ou seja, transportador de metais que tem carga +2. Então, esse ferro vai ser, então, absorvido, e no interior do citoplasma do enterócito, citoplasma da célula intestinal, ele vai seguir a 2 caminhos. Ou ele vai ser armazenado na ferritina encontrada no citoplasma do enterócito, ou ele vai ser conduzido para o plasma sanguíneo. Então, para ele chegar ao plasma sanguíneo, ele vai passar por outro transportador chamado de ferroportina. Essa ferroportina conduz esse ferro para o plasma e depois ele vai sofrer uma oxidação, se transformar em ferro 3+. E essa oxidação é feito pela enzima ferrooxidase. E aí esse ferro com carga 3+, ele vai conseguir se ligar à transferrina e ser transportado pelo sangue. Mas se o ferro chega com estado oxidado, ele pode sofrer redução através da enzima citocromoduodenal B, que transfere um elétron para esse ferro e reduz ele para ferro 2+, e então vai ser absorvido. Esse ferro que vai ser transportado pelo corpo através da transferrina, ele pode ser armazenado nas células de depósito, né, como o hepatócito. O próprio enterócito é uma célula de depósito, mas também existem os macrófagos da medula óssea, os macrófagos do baço, que possuem no seu interior ferritina e hemosiderina. Ou elas podem ser utilizadas pelos eritroblastos que estão amadurecendo, as células vermelhas imaturas. Essas células elas possuem na sua superfície receptor de transferrina. Essas proteínas de superfície, a transferrina ligada ao ferro se liga, elas vão ser então internalizadas pelo mecanismo de clatrina, parece um zíper que abre a membrana plasmática para internalizar as substâncias. E esse receptor, juntamente com a transferrina e o ferro, no interior dessa vesícula, o ferro, então, vai ser dissociado. E esse ferro, ele pode ir para o citoplasma do eritroblasto, onde ele vai ser utilizado pela mitocôndria para sintetizar a hemoglobina, ou vai ser estocado. E o complexo receptor de transferrina ligado à transferrina, sem o ferro, volta para a superfície da célula e vai liberar a transferrina vazia. Então, esse ferro no interior da célula, ele vai ser utilizado pela mitocôndria para sintetizar a hemoglobina, ou vai ser anexado à ferritina para formar os depósitos de ferritina. No interior do eritroblasto, mais especificamente, parte na mitocôndria e parte no citoplasma do eritroblasto, vai se dar os passos da síntese do anel M, que é um dos compostos para a produção da hemoglobina. Então, no início, o início da reação, onde a succinil com a enzima A e a glicina
se juntam para formar o ácido delta-aminolevulínico, acontece no interior da mitocôndria. Esse ácido delta-aminolevulínico, ele sofre polimerização e vai dar origem ao protoporfirinogênio, depois urobilinogênio, depois coproporfirinogênio, que são etapas seguintes da síntese do anel M. Depois, essa protoporfirina, ela retorna para o interior da mitocôndria, onde ela vai sofrer a ação da enzima chamada de ferroquelatase, que junta o anel protoporfirina com um átomo de ferro, dando origem ao anel M, que vai ser incorporado às cadeias globínicas e dar origem à hemoglobina. A hemácia também, ela tem um metabolismo diferenciado. É um metabolismo de fermentação, onde não consome oxigênio, mas produz ATP. Onde a glicose vai sofrer sucessivas etapas até dar origem ao ácido lático. E nesse processo vai dar origem a moléculas de ATP e também de NADPH. O NADPH também é uma molécula importante, porque ela vai manter a hemácia em estado reduzido, né, impedindo a oxidação da hemoglobina no seu interior, quando está ligada ao oxigênio. Nesse metabolismo também é produzido uma substância chamada de 2,3-diglicerofosfato. É uma substância que, quando ligada à hemoglobina, ela melhora a liberação do ferro, melhorando assim a oxigenação tecidual. E também é importante ressaltar duas enzimas do metabolismo da hemácia, que é a glicose 6-fosfato, que também participa do mecanismo de manutenção do estado redox da hemácia, que deficiência dessa enzima pode gerar um estresse oxidativo precoce na hemácia e gerar sua destruição. Inclusive, é uma das anemias hemolíticas genéticas. E também a enzima piruvato quinase, que participa da produção da síntese de ATP. A piruvato quinase também pode estar defeituosa em alguns indivíduos e dificultar a síntese de ATP nos indivíduos, nas hemácias de indivíduos acometidos. Aqui nós temos o processo de síntese da hemoglobina, onde o anel M foi sintetizado e depois os aminoácidos vão sintetizar os ribossomos, que vão dar origem às cadeias alfa e beta, e essas cadeias globínicas sofrem incorporação, né, associação com os anéis M ligado ao átomo de ferro. É importante ressaltar que nos cromossomos 11 e 16 existem genes que dão origem às diferentes hemoglobinas encontradas nos estágios evolutivos do ser humano, né, estágio embrionário, estágio fetal e estágio adulto. Então, no cromossomo 16 é encontrado o gene zeta, que vai dar origem à hemoglobina Z. Encontrado também dois genes alfa, alfa 1 e alfa 2, que vai dar alfas da hemoglobina A1 e A2. No cromossomo 11, são encontrados os genes epsilon, que vai dar origem à cadeia E, os genes gama, que vai dar origem às cadeias gama, o gene delta, que vai dar origem às cadeias delta da hemoglobina, e o gene beta, que vai dar origem às cadeias beta. Então, no estado embrionário, onde o indivíduo tem até 12 semanas de vida, esse embrião ele vai apresentar dois tipos de hemoglobina, a Grower-1 e Grower-2, onde essas hemoglobinas são formadas por duas cadeias zeta e duas cadeias epsilon. Grower-1. A Grower-2 é formada por duas cadeias alfa, né, pela mesma cor, a gente consegue identificar, e duas cadeias epsilon. Já o indivíduo em período fetal, né, ele vai apresentar principalmente a hemoglobina F, que esse período fetal compreende a 12ª semana
até... Nessa etapa, o indivíduo ele vai apresentar principalmente hemoglobina fetal, que é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. Ou, perdão, 2 cadeias gama. 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Já o indivíduo no estado adulto, ele vai apresentar tanto hemoglobina fetal, que é formada por 2 alfa e 2 gama, mas também vai apresentar as hemoglobinas A1 e A2. A 1 é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e a A2, 2 cadeias alfa, 2 cadeias delta. Aqui nós temos o metabolismo do anel M, né, com mais detalhes, todas as etapas que se sucedem, inclusive as enzimas que estão envolvidas, que estão de verde, e as doenças que estão associadas com o defeito dessa enzima, que estão em azul. Então, a primeira enzima envolvida, que converte a succinilcoenzima A juntamente com a glicina, dando origem ao ácido deltaminolevulínico, é a enzima ácido deltaminolevulínico sintase. E o defeito nessa enzima gera uma doença chamada de anemia sideroblástica ligada ao cromossomo X. A segunda etapa é a transformação do ácido deltaminolevulínico. Duas moléculas vão se juntar para dar origem ao protoporfirinogênio. Quem faz essa conversão é a enzima ala-desidratase, ou protoporfirinogênio sintase. O defeito nessa segunda enzima dá origem a uma doença chamada doença genética ou adquirida, chamada de ala-desidratase deficiência de porfiria, ou porfiria deficiente de ala-desidratase. Já a conversão de protoporfirinogênio em hidroximetilbilano é feita pela protoporfirinogênio deaminase. E o defeito nessa enzima gera a porfiria intermitente aguda. A próxima reação é comandada pela enzima uroporfirinogênio 3 sintase. O defeito nessa enzima gera uma porfiria eritropoética congênita. E a conversão do uroporfirinogênio 3 em coproporfirinogênio 3 é feito pela enzima uroporfirinogênio decarboxilase, que gera retirada de 4 moléculas de gás carbônico. O defeito nessa enzima gera a porfiria cutânea tardia. A conversão do coproporfirinogênio 3 em protoporfirinogênio 9 é feita pela enzima coproporfirinogênio oxidase. O defeito nessa enzima gera uma doença chamada de coproporfiria hereditária. E a conversão do protoporfirinogênio 9 em protoporfirina 9 é feita pela enzima porfirinogênio oxidase. E o defeito nessa enzima gera a porfiria variegata. E por último, a anexação do anel do átomo de ferro à protoporfirina 9 é feita pela enzima ferroquelatase, e o defeito nessa enzima gera a protoporfirina eritropoética. Então esse anel M ele vai sofrer, né, junção com as cadeias hemoglobínicas, dando origem às diferentes hemoglobinas do indivíduo. Então, antes de continuar, eu vou dar uma pausa aqui de 15 minutos para a gente dar um intervalo. E, antes de dar um intervalo, eu abro a oportunidade para os alunos aí. Se tem alguma dúvida, esse é o momento para a gente falar, para a gente perguntar.
Patrícia, Não, está com alguma... professora, tudo aqui. Tranquilo? Está Não, dando para acompanhar? dá para entender. Oi? Tá dando para entender. Ótimo. Então vamos dar Obrigada. uma pausa aí de 15 minutos, só para a gente esticar um pouquinho o corpo, tomar um pouquinho de água, Tá bom, lanchar e depois a gente volta, tá bom? tá bom, tudo bem. Até mais. Abraço. Até logo.
Vamos lá, Patrícia, vamos dar continuidade. Vamos, professor. Então, a gente estava falando sobre o metabolismo das hemácias, e aí nós temos esse gráfico que mostra a via de Erdem-Meyerhof, que é justamente o metabolismo das hemácias e os seus respectivos desvios, né? Como o desvio da hexose monofosfato, da dihidroacetona fosfato, o desvio da Luprin-Rappaport, né, que é para produzir o 2,3-diglicerofosfato, que é uma molécula que auxilia no processo de oxigenação tecidual, em processos de adaptação do corpo a condições de hipóxia, e também a presença da NADPH para o processo de desoxidação da hemoglobina. A hemoglobina, quando ela sofre oxidação, ela se transforma em meta-hemoglobina, e quem restaura os níveis reduzidos de hemoglobina é a NADPH. Então, aí nós temos novamente esses desvios, né, que vai dar produtos específicos. E também as hemácias, não só as hemácias, mas várias células, elas utilizam as vitaminas do complexo B, mais especificamente o B9 e B12, também chamado de ácido fólico, cianocobalamina, para dar origem aos nucleotídeos de DNA, principalmente a timina. Então, a cobalamina, que é a vitamina B12, ela vai dar origem à metilcobalamina, que auxilia a formação do tetraidrofolato, que vai dar origem ao nucleotídeo de timina. Então, essas duas vitaminas, tanto a cobalamina, que é a vitamina B12, quanto o ácido fólico, que é a vitamina B9, elas participam do processo de síntese do DNA. Então, o ácido fólico, ela auxilia na síntese do tetraidrofolato, e a cobalamina também na síntese do tetraidrofolato, e ambos são utilizados em conjunto. Ambas as vitaminas, ao mesmo tempo, são utilizadas para sintetizar a base timina do DNA. Então, sem essas vitaminas, as células têm dificuldade de duplicar o seu DNA e de fazer mitose. Nós temos aqui também uma figura que representa o processo de regulação dos níveis de ferro em condições normais e condições adaptadas, alteradas, que pode gerar uma oferta baixa de ferro no organismo, que pode gerar um desenvolvimento de anemia. Então, por exemplo, quando o indivíduo tem excesso de ferro na corrente sanguínea, no caso, por exemplo, de hemocromatose, tanto primária quanto adquiridas, né, as secundárias, esse excesso de ferro, ele induz a produção de hepcidina. A hepcidina, só um momentinho. Então, a hepcidina é uma proteína inflamatória produzida pelo fígado. Então, o indivíduo, quando tem excesso de ferro no organismo, ele induz o fígado a produzir mais hepcidina. E o que é que essa hepcidina faz? Ela bloqueia a ferroportina, que é a proteína de transporte
que transporta o ferro do interior das células de depósito para a corrente sanguínea. Então, o excesso de ferro, ela ativa, desencadeia um mecanismo que inibe a liberação do ferro do interior das células de depósito, como o enterócito e os macrófagos, inibe a passagem dessa molécula, desses íons de ferro para a corrente sanguínea. E essa epsidina também bloqueia o transportador de metal divalente, né? O citocromo do adenal B, e o transportador de metal divalente dos enterócitos, impedindo assim a absorção de mais ferro. Então, quando o indivíduo tem excesso de ferro, ele vai desencadear, produção aumentada de epsidina, e essa produção aumentada de epsidina impede a absorção de mais ferro pelo intestino e também impede a liberação do ferro do interior das células de depósito para a corrente sanguínea. Já quando o indivíduo tem um estado de anemia ou de hipóxia, essa condição inibe a síntese de epsidina. A baixa concentração de epsidina, então, reduz o bloqueio da citocromo do adenal B e também do transportador de metal divalente, 1, e também reduz a inibição da ferroportina, fazendo com que o ferro seja absorvido em maior quantidade e também esse ferro seja transportado em maior quantidade para o sangue do indivíduo. Já o indivíduo, quando está em estado infeccioso ou inflamatório, a produção de interleucina 6, que é um dos mediadores inflamatórios sistêmicos, ela também aumenta a síntese de epsidina, inibindo também a absorção de mais ferro e inibindo também a liberação de mais ferro para a corrente sanguínea. Isso é um mecanismo de defesa, já que o ferro ele é um metabólito importante para os micro-organismos que estão, porventura, infectando o corpo. Então, em processos de infecção e inflamação, essa epsidina é produzida em maior quantidade para impedir a saída do ferro do interior das células de depósito para a corrente sanguínea, impedindo, então, a utilização desse ferro pelos patógenos, Aqui nós temos a representação da molécula de hemoglobina, e os anéis M aqui representados, onde tem no seu interior o átomo de ferro. E também dá para ver aqui uma proteína, uma substância derivada da glicose, chamada de 2,3-diglicerofosfato. Essa substância, quando está ligada à molécula de hemoglobina, que reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que a hemoglobina libere esse oxigênio com mais facilidade, melhorando assim a oxigenação tecidual em condições de hipóxia. Aqui também nós temos a representação esquemática da proteína, da membrana plasmática dos eritrócitos, que está associada ao citoesqueleto, e as diferentes interações entre membrana plasmática e citoesqueleto. As interações verticais, promovidas pelas proteínas banda 3, anquirina e espectrinas, banda 3, anquirina e banda 4.2, e as interações horizontais promovidas pelos dímeros de alfa e beta-espectrina. Essas interações, quando elas estão ausentes em indivíduos com doenças genéticas, como a esferocitose ou leptocitose hereditária, geram uma interação fraca, horizontal ou vertical, dependendo de qual proteína ou quais proteínas estão defeituosas, e isso gera uma fragilidade congênita do eritrócito, fazendo com que o indivíduo tenha uma anemia hemolítica por defeito da membrana plasmática do eritrócito. As hemácias, uma vez produzidas, elas envelhecem e são retiradas da corrente sanguínea pelo macrófago, encontrados no interior dos microvasos, chamado de sistema retículo endotelial. Essas hemácias, então, são fagocitadas, e retiradas da corrente sanguínea. Mas essas hemácias, elas podem se romper em processos patológicos, se rompendo no interior dos vasos sanguíneos, que é chamado de hemólise intravascular. Nesse processo, a hemácia que se rompe no interior dos vasos, ela vai liberar hemoglobina livre
plasma, chamado de hemoglobinemia. Hemoglobina ligada à albumina, chamada de metahemoglobinemia. E a liberação de hemoglobina livre na urina, chamado de hemoglobinúria, e também liberação de hemosiderina. Hemosiderinúria. Já quando essa hemácia ela é retirada precocemente no interior dos órgãos hematocateréticos, como o baço, fígado, medula óssea, através da sensibilização e ativação dessas hemácias e fagocitose facilitada desses eritrócitos pelos macrófagos, o paciente ele vai ter uma remoção precoce dessas hemácias e ele pode evoluir para um estado anêmico decorrente da redução das hemácias circulantes. Esse macrófago ele vai metabolizar esses componentes da hemácia, como as cadeias globínicas que compõem a hemoglobina, vão ser transformadas em aminoácidos. O átomo de ferro vai ser então transportado pela transferrina sérica e levada para ser armazenada nos órgãos de depósito. E o anel protoporfirina, que dava origem ao anel M, vai se dissociar ao átomo de ferro, dando origem à biliverdina, depois bilirrubina. Essa bilirrubina vai ser então transportada até o fígado pela albumina, chamado de bilirrubina não conjugada, que é a associação de albumina com a bilirrubina. E depois essa bilirrubina não conjugada vai sofrer metabolização, dando origem à bilirrubina conjugada, que é ligada ao ácido glicurônico. Essa bilirrubina conjugada, então, vai sofrer metabolização pelos micro-organismos encontrados no intestino grosso, né, a flora intestinal. Essa bilirrubina conjugada vai ser então convertida em urobilinogênio. Parte desse urobilinogênio vai sofrer modificação, dando origem à estercobilina e ser eliminada pelas fezes. E parte do urobilinogênio vai ser então reabsorvida pelo sistema porto-hepático. Sistema enterohepático, volta para a circulação e vai ser eliminado pelos rins na forma de urobilina. Nós temos então o teste de Cumbis, que serve para determinar a presença de hemácias sensibilizadas ou anticorpos sensibilizados em indivíduos que apresentam anemia hemolítica. Primeiro, o eritrócito sensibilizado, que é o eritrócito ligado a anticorpos ou proteína do sistema complemento, eles são facilmente reconhecidos pelo macrófago, que tentam fagocitar essa hemácia, porque o macrófago tem receptores FC para a cauda dos anticorpos que estão ligadas aos eritrócitos. Esse macrófago, então, tenta fagocitar, que essa fagocitose pode ser concluída, ou ele pode remover parte da membrana plasmática dessa hemácia. Através da remoção de parte da membrana plasmática, essa hemácia vai dar origem a um microesferócito. Ou, se a fagocitose for concluída, vai dar origem a uma hemólise. Então, para saber se o paciente apresenta hemácias sensibilizadas, ou seja, se o paciente apresenta uma hemólise decorrente da intervenção ou da participação de anticorpos, se faz o teste de Cumbis. O teste de Cumbis direto avalia a presença de hemácias sensibilizadas, onde se pega a hemácia do paciente, se mistura com soro de Cumbis, e depois desse soro de Cumbis, se houver hemácia sensibilizada, o soro de Cumbis ele tem anticorpos anti-IgG, que reconhecem as caudas desses anticorpos que estão ligados às hemácias, gerando aglutinação. O soro de Cumbis também tem anticorpos anti-CD3, que são as proteínas do sistema complemento, que podem estar ligadas à superfície da hemácia. Essa hemácia sensibilizada, ela pode estar sensibilizada de duas formas, ou ligadas a anticorpos ou ligadas às proteínas do sistema complemento.
Então, esses anticorpos, eles se ligam às proteínas do sistema complementar aderidas à superfície da hemácia, gerando a sua aglutinação. E, por último, o teste de Cumbis indireto, que vai avaliar a presença de soro no sangue do paciente. Esse soro do paciente é então separado, é colocado em contato com as hemácias do teste de Cumbis indireto, que geralmente são hemácias de carneiro. Se o soro do paciente estiver rico em anticorpos anti-hemácia, vai se ligar a essas hemácias do teste de indireto, gerando a sensibilização, e depois os anticorpos anti-IgG do soro de Cumbis gera aglutinação, dando o teste positivo se o paciente apresentar anticorpos anti-hemácia no seu plasma. Aqui nós temos um gráfico que mostra a influência dos hormônios na produção de hemácias, né? Isso explica, em parte, por que a mulher tem menos hemácia e menos hemoglobina do que o homem. Então, por exemplo, o estrogênio, que é um dos hormônios sexuais femininos, eles têm um efeito inibidor sobre a eritropoese. Isso explica por que as hemácias da mulher é menos abundante. E a testosterona tem um efeito estimulador. O homem tem muita testosterona, isso explica por que o homem produz mais hemácias e mais hemoglobina do que a mulher. Indivíduos que têm hipertireoidismo e doença de Addison pode também apresentar aumento dos níveis de hemácias e hemoglobina por conta da influência desses hormônios também na eritropoese. Então a gente fica por aqui. Sei que vocês já devem estar com fome e nós nos despedimos. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e deixo aberto então para vocês perguntarem. Fiquem à vontade. Ok, professor. Agradeço. Bom dia. Tranquilo? Não tem nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. Tá certo. Então, Patrícia, agradeço a paciência, agradeço aí a oportunidade e até a próxima aula, tá bom? Essa aula foi gravada, eu estou concluindo aqui a gravação, e aí eu vou disponibilizar